Boa noite, bem-vindos a mais um evento do Núcleo Europa do SEBRE. Meu nome é Ronaldo Veirano e sou conselheiro do SEBRE e um dos coordenadores do Núcleo Europa. Esta noite, o SEBRE, em conjunto com a Fundação Konrad Adenauer, tem a grande satisfação de trazer-lhes um programa muito interessante e atual que abordará a guerra na Ucrânia e as suas consequências para a segurança na Europa. Há 3 semanas atrás, o mundo foi surpreendido pela invasão russa da Ucrânia, que muitos de nós não acreditavam que poderia acontecer. Desde que a Rússia invadiu o país vizinho, o conflito se tornou o mais grave na história recente da Europa, com consequências políticas, econômicas e sociais para o mundo todo, muitas das quais ainda não foram completamente mapeadas ou identificadas e compreendidas. O evento de hoje pretende analisar e debater as alterações nas dinâmicas políticas e de segurança que surgem entre os países europeus a partir do conflito da Ucrânia. Para tanto, o SEBRE e a Fundação Konrad Adenauer foram muito felizes em reunir um pequeno grupo de experientes profissionais com familiaridade com o assunto, grupo este composto por Ana Paula Tostes, Senior Fellow do SEBRE e professora do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, Demétrio Magnoli, conselheiro do SEBRE e comentarista internacional da Globo News, e meu companheiro na coordenação do Núcleo Europa. Olivier Fontin, ministro conselheiro da Embaixada da França no Brasil, e Marc Bogdan, ministro da Embaixada da Alemanha no Brasil. Em nome do SEBRE e da Fundação Konrad Adenauer, gostaria de agradecer a presença dos nossos debatedores e dar-lhes as boas-vindas a este evento, bem como reconhecer a presença entre nós da senhora Ania Timek, diretora da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. A Fundação Konrad Adenauer é uma parceira importante do SEBRE e tem nos apoiado em diversos eventos e projetos. É com imensa satisfação que passo a palavra a Ania Timek para fazer a apresentação institucional da Fundação Konrad Adenauer. Ania, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Ronaldo. Prezados amigos do SEBRE, prezado Marc Bogdan, prezado Olivier Fontin, prezadas senhoras e prezados senhores, boa noite. O 24 de fevereiro de 2022 permanecerá como uma data histórica, um ponto de virada no tempo. O dia em que, após 77 anos, a guerra recomeçou na Europa por Vladimir Putin, o presidente russo, que ameaçou a independência e a integridade da Ucrânia desde então. Essa guerra de Putin na Europa rompe todas as fronteiras traçadas depois de 1945 e ameaça a segurança de toda a Europa e do mundo. A Fundação Konrad Adenauer, como fundação política, se empenha em promover a democracia, liberdade, justiça e paz através do diálogo internacional. Acreditamos que isso é possível apenas através da educação política, do fortalecimento da ciência, da intensificação da cooperação internacional e da participação dos cidadãos para a promoção da democracia. Com mais de 100 escritórios, a CAIS está atuando no mundo inteiro, presente em todos os continentes. Em prol da democracia, estamos também atuando ativamente na Ucrânia. Desde 1994, a Fundação Konrad Adenauer possui um escritório em Kiev e desde 2017 possui também um escritório em Kharkiv, no leste ucraniano, para acompanhar o desenvolvimento de uma região crucial para a Europa. A abertura daquele escritório foi um sinal de que apoiaríamos a Ucrânia em seu processo de reformas e de que defenderíamos sua integridade territorial.
Agora, os meus colegas que dirigem nossos escritórios na Ucrânia estão na Alemanha, mas estamos muito preocupados com os colaboradores locais e, por isso, tomamos também medidas de apoio em relação às nossas equipes locais. Mas eles estão defendendo o próprio país, como todo o povo ucraniano, de uma maneira admirável e muito corajosa. As consequências previsíveis e imprevisíveis dos atuais acontecimentos na Ucrânia para a ordem europeia e internacional representam um grande desafio. Podemos observar desde já que o ataque russo terá um impacto fundamental sobre as estratégias e políticas de segurança. E a situação mudou completamente em poucos dias, e em particular também em meu país, a Alemanha. Essa guerra está forçando a Alemanha a pensar no rearmamento, em aumentar gastos com a Bundeswehr, as Forças Armadas, investir mais na defesa do país, fornecer armas à Ucrânia e a mudar completamente sua política energética. Essas são questões que rompem com muitas tradições da Alemanha. Evidentemente, outros países observam também a forma como nós da Europa, em conjunto com os parceiros transatlânticos, e quando falo de transatlânticos, eu incluo também a América Latina, como reagimos a agressões russas. Está mais claro que nunca que precisamos estreitar alianças e estar lado a lado com as democracias de todo o mundo para encontrar respostas conjuntamente. Não é suficiente ficarmos neutros ante violações do direito internacional. Gostaria de agradecer ao nosso parceiro SEBRE, especialmente ao Núcleo Europa, o fato de estarmos discutindo questões importantes da política europeia e das relações com o Brasil. E, acima de tudo, de estamos falando sobre as implicações da guerra para a política de segurança na Europa de forma conjunta através desta iniciativa. Gostaria também de agradecer aos palestrantes por aceitarem o convite para participar nessa discussão de hoje. Permita-me também ressaltar que a Fundação Konrad Adenauer no Brasil e o SEBRE têm se dedicado conjuntamente há 19 anos ao tema de política de segurança, como a Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana. Fazemos isso em cooperação com a delegação da União Europeia no Brasil. E a edição desse ano, no final de junho, será particularmente interessante e emocionante à luz dos eventos atuais. Convido-os cordialmente a participar dessa conferência que vai acontecer no dia 30 de junho, 1º de julho. Até lá, desejo a nós uma troca proveitosa. Muito obrigada pela atenção. Bem, boa tarde. Como já anunciado por Ania e pelo Dr. Ronaldo, hoje teremos um debate relevante que se refere ao cenário brutal da invasão da Rússia na Ucrânia e os seus impactos no resto do mundo, não apenas na Europa. Nesse evento, nós temos convidados honrados, convidados ideais para um diálogo aberto e promissor. Então, o nosso evento para o melhor encaminhamento será bilíngue, com recursos de tradução simultânea, e além de apresentar algumas reflexões eu mesma, eu serei também a mediadora desse debate de hoje. Bom, vou apresentar primeiro nossos convidados, na ordem das falas, e cada um de nós 4 teremos cerca de 15 minutos para apresentarmos nossas ideias e contribuições, e depois partiremos para um debate que pode incluir os próprios participantes entre nós, de uma forma mais aberta, e também esperamos ter um momento para responder perguntas do nosso público. Bom, cabe a mim, primeiramente, então, a apresentação de credenciais desses nossos convidados e, claro, já iniciar com agradecimentos. Obrigada a cada um
de vocês por terem aceitado, né, estar aqui conosco, por virem nos ajudar a refletir sobre tantos aspectos que se relacionam com esse novo tema de violência internacional e que estamos buscando compreender em todas as suas camadas, a cada dia e a cada acontecimento. Obrigada pelo seu precioso tempo, tenho a certeza que será uma tarde profícua. Conselheiro Demétrio Magnoli, conselheiro do SEBRE, que tem colaborado estreitamente com o nosso Núcleo Europa. Bem-vindo, Demétrio, a este evento que você ajudou a organizar. Demétrio é sociólogo, doutor em Geografia Humana pelo Departamento de Geografia da USP, integrante do Grupo de Análises de Conjuntura Internacional, JACINT, da USP, foi colunista do jornal O Estado de São Paulo, atualmente é colunista da Folha de São Paulo e de O Globo, é comentarista internacional do Jornal das 10, o Em Pauta, na Globo News. Autor de livros relevantes como Uma Gota de Sangue e coautor de obras como História das Guerras, História da Paz, O Brasil no Contexto 1987-2007. E obrigada, Demétrio, por estar aqui no Núcleo, cada vez nos trazendo, né, mais riqueza nos nossos debates internos e agora nesse evento sobre a guerra da Ucrânia de hoje. Temos 2 ministros conselheiros das embaixadas da França e da Alemanha conosco nesse fim de tarde. Gostaria de agradecer especialmente aos ministros pela disponibilidade, por estarem conosco, sabemos que seu tempo é precioso. O ministro conselheiro Marc Baudin se encontra na Embaixada da Alemanha em Brasília desde 2019, no exterior serviu embaixadas da Alemanha em Atenas entre 2016 e 2019, serviu em Moscou, Paris, Bósnia e Herzegovina, assim como também missão permanente da Alemanha junto à OTAN em Bruxelas. Os currículos são extensos, também ministro conselheiro Olivier Fontaine, ministro da Embaixada da França no Brasil, formado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, tendo sido segundo e depois primeiro secretário na Embaixada da França em Sarajevo. Ministro Olivier, desde 2002, atuou como primeiro conselheiro e adjunto de imprensa da Embaixada da França em La Paz, depois foi conselheiro diplomático da Presidência da República na Bolívia, atuou em diversos cargos, chefiou missões, foi conselheiro de embaixadas em países da América Latina e no Caribe, enfim, tem relevante atuação também na área de meio ambiente e clima. O ministro também ministrou cursos em pós-graduação na Panthéon-Sorbonne. Bom, obrigada a todos mais uma vez, é uma honra tê-los conosco hoje. Eu vou encaminhar a minha introdução ao debate, passei em seguida para os convidados na ordem aqui das apresentações. Eu começaria minha introdução destacando pronunciamentos realizados nos últimos dias, um pelo secretário-geral da OTAN, que declarou que a invasão da Ucrânia estaria levando a Europa a entrar numa nova realidade no campo da segurança, e também do ex-chefe da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é a maior organização de segurança regional do mundo, com 57 Estados-membros, que mencionou que a invasão da Ucrânia foi o maior desastre da segurança europeia desde o colapso da União Soviética. Cada dia, novos passos dessa guerra têm nos levado a novas previsões de risco sobre não apenas o equilíbrio de forças e da segurança na Europa, mas em toda a ordem internacional. Hoje, um erro de cálculo na fronteira da Polônia, por exemplo, entre forças militares da OTAN e russas, pode gerar uma guerra mundial. E nem vou mencionar aqui a questão nuclear. Até pouco tempo discutíamos em fóruns sobre política europeia temas como investimentos europeus para a recuperação econômica da Europa pós-pandemia, a transição energética, a transição verde e digital, etc. Agora, a nossa agenda é mais árdua. Nós temos uma nova onda migratória, uma realidade de risco de insegurança alimentar no mundo, temos o tema da segurança energética, nuclear e humanitária, enfim, são muitas as incertezas. O certo é apenas no momento que a invasão da Ucrânia trouxe um impacto para qualquer debate sobre política e economia internacional,
para além do tema da guerra. E, ao que tudo indica, vai continuar a trazer até que isso tenha um desfecho que não parece estar no cenário de curto prazo, infelizmente. Bom, em minha fala, então, eu vou pontuar sinteticamente a forma estratégica e diplomática como a União Europeia vinha lidando, através da sua política externa, com os países do corredor fronteiriço das bordas do seu território, ou seja, com a região em que competem essas duas forças de influência, da Rússia e da Europa, desde o fim da Guerra Fria. A política externa da União, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a região, se coloca, de certa forma, ameaçada com essa guerra. Quando a União Soviética colapsa, a União Europeia já tinha uma história de 40 anos de integração, já tinha 15 Estados-membros. Bem, vamos lembrar aqui que, além da expansão da OTAN, mesmo após o fim da Guerra Fria, e eu penso, não tenho certeza que Demétrio vai falar um pouco mais sobre essa questão, eu acrescentaria que a União Europeia também se expandiu para o leste. Dos 13 países que a União Europeia incorporou a partir de 2004, 11 foram novas democracias do leste europeu, chegando mais perto à sua fronteira com a Rússia. Nesse contexto do alargamento da União Europeia para o leste, alguns dos países que não entraram na União foram exatamente aqueles que mais guardavam resquícios de diásporas étnicas, de tensões, diferenças culturais, diferenças linguísticas nas suas sociedades, em alguns casos, diferenças religiosas, países que guardavam simetrias por conta disso, em relação à sua satisfação a respeito de novos modelos econômicos e institucionais ocidentais que se espalhavam pelo continente. Em alguns casos, nós sabemos que existem conflitos violentos intraestatais. A Ucrânia não é membro, nem era candidata à entrada da União Europeia, e vinha equilibrando as suas diferenças internas, suas cisões demográficas, sociais, regionais, a partir de uma história de alternância de governos e de lideranças políticas que se dividiam entre visões e modelos de Estado, mais pró-Rússia ou mais pró-Europa. Após as revoluções de 2004 e 2014, que revelaram para o mundo a força dos movimentos sociais e das diferenças desses projetos nacionais em disputa dentro do país, nós vimos que questões territoriais ao sul da península, na Crimeia e ao leste, ficaram sem solução. E no caso da Crimeia, houve a anexação da Rússia desde 2014. Bom, os investimentos de Putin desde 2015 são muito conhecidos, têm sido muito falados quanto ao gasoduto, a construção do gasoduto da Nord Stream 2, mas temos visto poucas e raras menções a outros assets russos na Crimeia, dos quais Vladimir Putin certamente não pretende mais abrir mão, ao que tudo indica. De lá para cá, a Rússia investiu fortemente na Crimeia, construiu uma ponte no Estreito de Kerch, inaugurada em 2018, com quase 17 quilômetros para a via de veículos, 18 quilômetros para a via férrea, ligando a Crimeia à Rússia. E a via férrea, além da ponte, liga os continentes, liga São Petersburgo diretamente à cidade de Sebastopol, em português, Sebastopol, é a cidade portuária do oeste da península, né? Lembrando que Sebastopol guarda a frota da Marinha Russa desde o século XVIII, quando Catarina a Grande toma a cidade, funda o porto e cria a frota naval imperial, já visualizando essa importância estratégica do acesso ao Mar Negro e, por consequência, acesso ao Mar Mediterrâneo. Bom, voltando à disputa por influência europeia e russa no leste da Europa, vimos, então, a União Europeia representando o modelo de democracia liberal e um espelho para grupos sociais, demandas de grupos sociais, de alguns países, de grupos e países que foram se ocidentalizando. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia de Vladimir Putin escolheu um outro caminho, paralelamente, né? E foi se tornando cada vez mais identitária e nacionalista. O discurso do Kremlin, após a anexação da Crimeia, eu acho que vale a pena lembrar,
e pelo menos para exemplificar aqui, o Putin se refere à península como a Terra Santa Russa. Bom, Putin faz, enfim, cada vez mais, né, tem se engajado em narrativas de recuperação dessa grandiosidade, né, da grande Rússia, né? Como dizem alguns acadêmicos, a busca ou a retomada do projeto do euroasianismo, né, que implica em postular que a civilização russa não é europeia nem asiática, mas seria, sim, parte de um espaço que geopoliticamente deveria ser resgatado, que seria a Eurásia, resgatado pelos povos russos na região. Bom, tendo em vista as estratégias e instrumentos de disputa por influência com a Rússia, de modo muito diferente, nós temos visto a União Europeia e os países europeus e o Ocidente, desculpa, de forma geral, buscado exercer essa influência a partir do desenvolvimento do comércio, do uso do soft power, da governança externa, enfim, do empreendimento regulatório, que tem sido a vocação dos países europeus. E na política externa para a região, nós vimos, então, o lançamento e a consolidação, nos anos 2000, o lançamento na década de 90, de duas políticas muito importantes, duas parcerias, duas policies europeias. Uma é a European Neighborhood Policy, que é uma política mais ampla, não teria tempo, né, de falar, mas seria interessante, né, da União Europeia para os países vizinhos do leste da União, mas mais especificamente a parceria oriental, a Eastern Partnership, que inclui 6 países, e dentre esses 6 países está a Ucrânia, né? Esses 6 países não são candidatos à entrada da União Europeia, também pelo fato de que eles já guardavam conflitos intraestatais, conflitos que envolvem muitas vezes povos russos, conflitos não solucionados, em estado de congelamento, né, na terminologia de relações internacionais, e também usada pelo próprio Parlamento Europeu. São conflitos congelados da União Europeia. Então, eu digo isso porque, além da Ucrânia, nós temos mais 5 países nessa parceria oriental, que têm conflitos intraestatais, né? E que fazem parte aqui de uma preocupação a respeito de desdobramentos desse conflito na região, para além do desdobramento em todo o mundo, né? Fazem parte dessa parceria oriental a Moldávia, que guarda o conflito, como já conhecemos, e já se mostrou de interesse na criação de um corredor terrestre da ocupação no país para chegar até a região da Transnistria, entre a Armênia e o Azerbaijão, que possuem conflitos e disputas de fronteira, Geórgia, que tem 2 zonas de conflito, e a Bielorrússia. Bom, em outras palavras, o descongelamento do conflito na Ucrânia traz o risco de uma onda de outros descongelamentos de conflitos e ameaça a política externa da União Europeia para esses demais países da parceria oriental. Bom, para concluir, a segurança na Europa, sim, está abalada. A cada dia temos novidades e novas reflexões sobre possíveis impactos, quanto mais se demora essa guerra ou essa invasão. E se a segurança no continente europeu está abalada, a segurança do Ocidente também está. Isso porque a invasão da Ucrânia, por mais inaceitável, violenta, injustificável e ainda pouco compreendida por nós que seja, não é um problema apenas da Ucrânia, como já vimos, é um problema maior, mas também não é um problema apenas da Europa nem do Ocidente, é ainda maior, né? Os riscos da transversalidade ou das multicamadas dessa guerra são inúmeros e são ainda desconhecidos por nós. Haveria muito mais a dizer, mas é hora de passar a palavra aos nossos convidados. Estou ansiosa para ouvi-los e podemos depois partir para o debate. Então, eu vou passar a palavra na ordem aqui da nossa programação para o nosso conselheiro Demétrio. Depois mediarei os demais convidados para que possamos ter aqui um debate profícuo e buscar responder algumas perguntas ao final do público. Demétrio, o floor é seu. Olá, boa noite a todos. Prazer imenso, uma honra dividir essa mesa com a Ana Paula, com o Marc, com o Olivier. E vou tentar ser rápido, embora exista muita coisa a dizer.
uma das alegações centrais, eu não chamaria de argumentos, chamaria de alegações centrais de Vladimir Putin para a guerra de agressão na Ucrânia é a expansão da OTAN para o leste. E essa alegação de Putin, ela teve eco no mundo inteiro, provocou debates no mundo inteiro, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil, e levou a uma revisão de 30 anos, dos 30 anos de política internacional na Europa no pós-Guerra Fria. O nosso Philip Young, aqui do SEBRE, publicou um artigo na Folha de São Paulo, que o SEBRE, inclusive, indica no seu site, dizendo basicamente o seguinte: houve um grande erro original lá em 1990, que foi no momento da dissolução da União Soviética, 90, 91, na hora da dissolução da União Soviética, a OTAN teria que ter sido dissolvida, mas ela não foi dissolvida naquele momento. Eu tenho certeza que, quando o Philip Young escreveu isso, ele tinha em mente o que disse, naquela época, George Frost Cannon, o formulador da doutrina da contenção, que, naquela época, disse exatamente a mesma coisa, que a OTAN foi formada para garantir a segurança europeia diante da União Soviética na Guerra Fria, e que, com o fim da Guerra Fria e com o colapso da União Soviética, a OTAN deveria ter deixado de existir naquele momento. E eu fico muito curioso para saber como uma proposta desse tipo teria sido recebida na Europa de 1990 a 91, mais particularmente na Alemanha, de 1990 a 91. A União Soviética deixava de existir, ninguém sabia qual seria o futuro político e econômico da Rússia. A Rússia se encontrava em profunda turbulência interna e continuava a ser uma potência nuclear comparável aos Estados Unidos. Então, eu fico imaginando como é que o público europeu ou o público alemão receberia uma ideia de que a OTAN deixou de existir, mas a Rússia continua sendo a potência nuclear que é, e ninguém sabe para onde vai essa potência nuclear extraordinária que herdou o arsenal da União Soviética. Eu li, dias atrás, um artigo assinado por John Mearsheimer na revista The Economist, que circulou bastante no mundo inteiro, esse artigo, há várias referências já a ele, na qual John Mearsheimer ele não fala a mesma coisa que o nosso Philip ou que George Frost Cannon, mas ele aponta o erro em outro lugar. Ele diz: o erro se deu a partir de 97, mais particularmente a partir de 1999, com a política de expansão da OTAN para o leste, na direção do antigo bloco soviético e das 3 antigas repúblicas soviéticas do Báltico. Teria sido esse o erro original que resultou, finalmente, nessa guerra, a primeira guerra de grande escala na Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os dois, Philip Young e John Mearsheimer, ao apontar o que lhes parece ser o erro original, seja a não dissolução da OTAN no final da Guerra Fria, seja a política de expansão da OTAN para o leste no final dos anos 90, os dois, a meu ver, passam por cima daquilo que é fundamental, circundam o fundamental. Se é, de fato, para discutir onde está o pecado original da política do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa no pós-Guerra Fria, nós teríamos que analisar o abandono do governo reformista russo na primeira metade da década de 90. Na primeira metade da década de 90, com Boris Yeltsin, com Igor Gaidar, nós tínhamos um governo reformista russo
se esforçando para fazer uma transição econômica e política que pudesse integrar a Rússia aos modelos econômicos e políticos do Ocidente. Essa Rússia foi abandonada pelos Estados Unidos e pela Europa. Não houve nenhum plano de resgate de uma Rússia que cambaleava economicamente naquele momento. Não houve aquilo que muita gente chama de um plano Marshall para a Rússia, e aquele governo acabou perdendo o seu impulso reformista, se degradando cada vez mais na segunda metade da década de 90, se envolvendo de uma maneira traumática nas guerras do Cáucaso, em particular da Chechênia, e acaba sendo substituído entre 99 e 2000 pelo governo de Vladimir Putin, que tem uma direção política e geopolítica completamente diferente. Vale a pena sempre discutir a questão da expansão da OTAN, porque, em geral, quando se discute isso, a questão é muito mal posta, né? É mal posta porque a expansão da OTAN, quando se põe no mapa a adesão de 14 países do leste europeu e da antiga União Soviética à OTAN, a expansão da OTAN parece uma política extremamente agressiva de cerco à Rússia, ameaçadora à segurança nacional russa, que é o que alega Vladimir Putin. Mas quando a gente olha para algo mais do que o mapa da expansão da OTAN, as coisas mudam um pouco de figura, porque, ao mesmo tempo que a OTAN se expandia, o componente europeu da OTAN perdia força militar. Quando se olha para os orçamentos de defesa de todos os países da União Europeia e do Reino Unido também, nós vamos ver que esses orçamentos de defesa foram, em termos proporcionais, em relação ao PIB, eles foram reduzidos pela metade ao longo desse período. E grande parte da redução dos orçamentos de defesa se deu após o início, a deflagração da expansão da OTAN. Então, a OTAN se expande territorialmente, se expande politicamente, mas perde músculo militar. É uma política contraditória e até paradoxal. O paradoxo aumenta quando a gente olha para as políticas europeias, e aqui, em particular, para as políticas alemãs em relação à Rússia de Vladimir Putin. A Alemanha, obviamente inspirada na Ostpolitik de Willy Brandt, deu um novo sentido à antiga Ostpolitik. A Ostpolitik, para o público que não acompanhou, foi a política de aproximação ou de normalização de relações entre a antiga Alemanha Ocidental e a antiga Alemanha Oriental, conduzida nos anos 70 pelo primeiro-ministro alemão ocidental, Willy Brandt. Inspirado na Ostpolitik, a Alemanha faz uma política de parceria econômica e energética extremamente estreita com a Rússia. Essa política envolve negócios, envolve investimentos empresariais e envolve principalmente a escolha do gás russo como base da sua transição energética. A Alemanha se torna voluntariamente dependente do gás russo para a sua transição energética e se torna também um grande parceiro econômico e comercial da Rússia. A Alemanha se define na sua política exterior como uma ponte entre a Europa e a Rússia. E, no caso, essa política não muda com a Rússia de Putin e essa política não sofre uma mudança importante, sofre certos, vamos dizer, certos ajustes, mas não uma mudança de natureza, nem mesmo depois da primeira invasão russa
da Ucrânia em 2014, com a anexação da Crimeia e com a criação das repúblicas separatistas da região do Donbas. Então, o que nós temos? Nós temos um Ocidente que expande a OTAN, mas que, ao mesmo tempo, reduz o poderio militar do componente europeu da OTAN e, vamos dizer assim, a principal potência econômica da União Europeia, a Alemanha, se tornando voluntariamente refém do gás russo e se tornando uma ponte entre Europa e Rússia. O que dizer de tudo isso? O mínimo que se pode dizer é que o Ocidente adota duas políticas contraditórias simultaneamente em relação à Rússia. E essa dupla política, esse paradoxo estratégico do Ocidente, ele está na base da crença de Putin de que ele teria uma liberdade quase absoluta de movimentos em relação àquilo que ele define como seu exterior próximo. Putin tentou pela primeira vez com sucesso na Geórgia em 2008, criando um conflito congelado e instalando tropas russas na Geórgia. Putin deu um passo além em 2014 na Ucrânia e ele pôde fazer isso sem uma oposição muito intensa da Europa ou dos Estados Unidos. Há alguns que chamam isso de política de apaziguamento. Então, eu argumentaria que, ao contrário do que o mapa da expansão da OTAN leva a crer, a política da Europa e dos Estados Unidos não foi uma política de cerco e de agressão da Rússia. Com isso, eu não quero dizer que a expansão da OTAN, na forma como ela foi feita, tenha sido uma decisão sábia. Ela não foi uma decisão sábia, e a prova disso provavelmente será apresentada nas próximas semanas, quando, muito possivelmente, um acordo de cessar-fogo na Ucrânia incluirá a renúncia da Ucrânia à sua ambição constitucional de entrar na OTAN. Sempre se poderá argumentar que foi a Ucrânia, como nação soberana, que renunciou a entrar na OTAN, não foi a OTAN que reverteu a sua política de portas abertas proclamada no final dos anos 90. Mas, na prática, nós sabemos que isso é uma reversão da política de portas abertas da OTAN. Nem todos os países do leste europeu podem entrar na OTAN. Isso é uma constatação realista que se tem agora. Eu terminaria, sem querer ultrapassar o meu tempo e correndo o risco de já ter ultrapassado, eu terminaria dizendo que a guerra de agressão russa na Ucrânia muda toda a situação geopolítica europeia. Em primeiro lugar, muda a política externa alemã e a política energética alemã e a política climática alemã. Eu queria ouvir bastante o Mark sobre isso. Em 3 dias, no início da guerra da Ucrânia, a Alemanha jogou no lixo 30 anos de política externa e, a partir da nova situação, começa a reconstruir as suas formulações de política externa. Muda tudo na Europa porque os países europeus, em geral, se comprometem a gastar no mínimo o dobro em relação ao PIB do que vinham gastando nos seus orçamentos de defesa. Putin, que queria fazer a Rússia grande de novo, está fazendo a OTAN grande de novo. Eu me lembro que Emmanuel Macron, há não muito tempo, declarou a morte cerebral da OTAN. A OTAN se levanta desse leito de morte cerebral e volta a ter uma vitalidade que ela tinha perdido desde o fim da Guerra Fria. Então, eu acho que essa série de questões
são questões que não vão ser resolvidas aqui no nosso debate, mas que espero que o nosso debate ajude não a respondê-las, mas a criar mais indagações úteis sobre o cenário tão complexo que nós temos agora. Muito obrigada, Demétrio. Ministro Conselheiro Marc Bogdá, a palavra é sua. The floor is yours, please. Thank you. Muito obrigado. Prezada Ana Paula, prezada Ania, prezado Demétrio, prezado Olivier, prezado colegas e colegas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o SEBRE, assim como a Fundação Konrad Adenauer, por organizar esse evento sobre as consequências da agressão russa contra a Ucrânia. Provavelmente já foi dito, não é um exagero de dizer que isso constitui a ameaça, a crise mais séria na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Porque a primeira vez, desde 1945, se trata de uma guerra que é também uma guerra de conquista territorial. Durante a Guerra Fria, na Europa já tinha várias intervenções soviéticas. As mais emblemáticas, em 56, na Hungria, em 68, na Tchecoslováquia. Porém, nesses casos, a invasão soviética tinha como objetivo de preservar as ditaduras do Partido Comunista e de derrubar os governos reformistas de Imre Nagy na Hungria, de Alexander Dubček na Tchecoslováquia. Na época, se falava de soberania limitada. Sempre quando um regime pró-soviético estava ameaçado por uma revolução pró-democracia, a União Soviética tinha o direito, ou como dizia Leonid Brezhnev, o então secretário-geral do Partido Comunista Soviético, o dever internacionalista de intervir. No caso da Ucrânia, pelo contrário, temos uma combinação da doutrina de soberania limitada e de guerra de conquista territorial. Soberania limitada, o objetivo principal da Rússia era, e talvez é ainda, estabelecer um regime títere em Kiev. Enfim, uma Ucrânia com soberania limitada, sem defesa, sem possibilidade de escolher sua política interna e externa. Ou seja, totalmente à mercê do seu poderoso vizinho russo. Mas a Rússia quer mais. Ela agora exige mudanças territoriais. A secessão da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014, assim como de vastos territórios no leste da Ucrânia. Assim, a Rússia viola de maneira deslumbrante 3 fundamentos da Carta das Nações Unidas: a integridade territorial, a soberania, e isso mediante uma guerra de agressão. Há princípios, aliás, que a Rússia sempre se gabava de respeitar. Porém, quando se trata de um país vizinho, isso, obviamente, não é mais válido. E isso, apesar do que a Rússia garantiu a integridade territorial da Ucrânia no Tratado de Budapeste de 1994. O repúdio da comunidade internacional à agressão russa era quase unânime. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, de 193 países, 4 se juntaram à Rússia. Só 4. Belarus, Coreia do Norte, a Síria de Bashar al-Assad e a Eritreia. Também ontem, a Corte Internacional de Justiça na Haia exigiu com grande maioria que a Rússia parasse imediatamente sua agressão. Naquela ocasião, gostaria de retirar nossa gratidão pelo voto do Brasil. Nas 3 votações mais importantes até agora, o Brasil votou em favor das resoluções que condenavam os atos bélicos da Rússia. No Conselho de Segurança, na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Conselho de Direitos Humanos. Só ontem, na Unesco,
o Brasil se absteve. Além do repúdio das principais instâncias internacionais, os países da União Europeia e da OTAN tinham que reagir de maneira muito determinada. Porque se não tivéssemos reagido agora, isso poderia incentivar o atual governo russo de ir ainda além da Ucrânia. Basicamente, tomamos duas medidas. Primeiro, severas sanções econômicas. Vão prejudicar os dirigentes russos? Vão. Vão prejudicar a economia russa? Vão. Mas vão nos prejudicar nós também. Sim. Porém, o objetivo não é punir a Rússia, nem o povo russo. O objetivo é incentivar o governo russo a parar essa guerra, parar essa agressão. E também, em segundo lugar, fornecimento de armas defensivas à Ucrânia, para poder se defender frente a um adversário, militarmente falando, muito equipado. Para a Alemanha, isso é realmente uma reviravolta da prática anterior, porque até agora a gente nunca exportava armas em zonas de conflito. Porém, diante da gravidade dos fatos, não tinha outra opção. Ao mesmo tempo, gostaria de enfatizar que nossos governos, que seja da União Europeia, da OTAN, dos Estados Unidos, quase cotidianamente estão deixando bem claro, nós, o Ocidente, não estamos num conflito armado com a Rússia. O comportamento da Rússia é totalmente inaceitável. Porém, não queremos e não teremos um conflito armado com a Rússia. Ajudamos a Ucrânia como podemos, com ajuda humanitária, com ajuda financeira, com material, com sanções econômicas contra a Rússia. E, claro, acolhendo os já 3 milhões de refugiados ucranianos. Mas, de jeito nenhum, vamos intervenir militarmente nessa guerra. O objetivo da nossa ajuda, evidentemente, é de chegar a um fim dos combates, o mais rapidamente possível. E ajudamos os ucranianos também para que um eventual cessar-fogo seja um acordo de igual a igual, e não um mero ditado da Rússia. E também falamos com o presidente da Rússia, sendo ele o único responsável pelo conflito. Foi assim que fizeram várias vezes o presidente Macron e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Em meio de uma guerra tão cruel, né, em meio de tanto sofrimento humano, pelo menos há uma coisa positiva, que na Europa, que na OTAN, que no Ocidente em geral, estejamos totalmente unidos. Juntos reagimos à agressão russa e juntos estamos cientes que temos que fazer muito mais em prol da nossa defesa e da nossa segurança. A Alemanha, por exemplo, decidiu destinar 100 bilhões de euros a mais às nossas forças armadas. Uma decisão que foi muito bem recebida pelos nossos parceiros. Além disso, estamos mandando soldados nos países do leste da Aliança Atlântica para aumentar o potencial de dissuasão de nossos aliados. E, finalmente, o Dmytro já mencionou, estamos tomando medidas para reduzir nossa dependência energética da Rússia. É evidente que isso não se fará de um dia para o outro. Mas, como diz um provérbio, o início é a metade do tudo. Então, já temos iniciado. E, repito, o mais importante nesses tempos difíceis é continuar ficando juntos e unidos. Muito obrigado. Então, tem uma pergunta agora. Vou reagir ao Demetrio ou a gente faz depois a discussão? Ministro, eu acho que a gente poderia passar a palavra para o Olivier e depois eu posso retomar você e começamos um debate. Pode ser assim? Ótimo, muito obrigado. Muito obrigada.
Ministro Conselheiro Olivier Fontan, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu falo pouquinho de português, mas vai ser mais fácil para mim falar em inglês, infelizmente. So I'm going to switch, but and to start by telling that I have a bad news for me and a good news for the debate. The bad news for me is that I think that my dear colleague Mark has already said everything relevant on this world. And the good news is that we are perfectly aligned on this topic. So I will try not to repeat everything that Mark has brilliantly said, and maybe to just focus also on a few key messages, so that we all agree on the basic of the debate, before maybe coming back to the political and military situation. And then maybe a quick insight at the international law involved, even if we have already mentioned that. So of course, as was saying Mark, this Russian offensive on the 24th of February is a new era, marks a new era in the history of Europe, because it's against all the compromise of Russia, and it's an unacceptable violation of the United Nations Charter and all of the principles of the European security order. We saw this aggression in spite of all the diplomatic efforts that we all made in Europe and in the world during months since last autumn. It does not answer to any provocation, and it is a conception of the world which is not acceptable today. So we are, as many, calling Russia to put an end to its military operation, and we are fully in full solidarity with Ukraine. And as other European member states, we have given Ukraine financial and material support and protection equipment, but also fuel and of course missiles and ammunition. At the same time, we are having ongoing diplomatic efforts, and the French president has regular phone calls with Vladimir Putin, as well as with Volodymyr Zelensky, because of course the important thing now is to have a ceasefire and to create the conditions for negotiations between the countries parties to the conflict. So I think that one point that was already mentioned is that our strength in this crisis, in this war, is unity and the cohesion that we've seen among Europeans. We have coordinated very closely with all our partners from European unions, and everybody has testified and commented positively the leadership of the European Union in this in front of the Russian aggression. We have reacted as Europeans as in united and quickly and very firmly. We have decided on sanctions that Mark already mentioned on 5 opportunities, if I'm not wrong, against key responsibles of Russia, but also against important economic sectors, which are finance, energy, transportation, some exports and visas also. And at the same time, the European Union has decided to use its European facility to financing military equipment for Ukraine, which is the first time in its history that this happens. At the current moment, if I'm not wrong, the European Union
has financed $1 billion, military material for Ukraine. We've seen also, and this is very interesting, that this war, this crisis, has pushed the European Union at the last European Council we held last week in Versailles on the 12th and on the 10th and 11th of March to increase substantially their efforts in military expenditure. And we are working on maybe another exceptional European Council in the month of May to talk again about the investments we can do in our defense capacity. I would like to come back also to what you were saying about NATO. Well, to remind that NATO is by nature a defensive alliance, and it's not the aggressor in that case, and it has always offered to Russia the possibility of a dialogue. And so now NATO is reacting because one of its members has asked, which is Poland, asked NATO to react after the Russian aggression on Ukraine. But let's not be wrong. I mean, in this case, NATO is not the cause of the aggression. I think we can come back and to what were the justifications made by Vladimir Putin to explain its aggression on this special military operation, which is in brief called a war. To explain this war, there were three topics. The first one was the so-called liberation of Donbass, that is to military occupy all the two oblasts in Donetsk and Luhansk by force. The second point was to demilitarize Ukraine, that is to destroy it, I guess, and then to denazify Ukraine, that is to proceed to a regime change in Kiev. And that was the three official reasons mentioned by Putin in its allocution on the day of the aggression. Putin has chosen to escalate the conflict. We tried with the Germans, with the European Union, to de-escalate the tensions before the conflict, and Putin clearly chose to escalate the conflict. And now we are testifying a change of strategy in the military offensive of the Russians in Ukraine. It seems that they have some military planning problems, but we are putting the forces into a situation of sieging various cities in Ukraine. And we know what this means. We have seen this before. We have seen this in Grozny, in Chechnya. We have seen this in Aleppo, in Syria. And we know what a Russian siege of a city means. That means the destruction of the city. And this is something that we cannot accept. And so this is why we are also trying to have the ceasefire on the ground. Another point that has not been mentioned till now is the incredible Ukrainian resistance on the field. I think that the first days of the war, many specialists were mentioning that the Russian army would enter into Kiev in a couple of days and destroy Ukraine in a couple of days. We are more than 2 weeks after the beginning of the offensive. I think that the Russian losses are very high, very, very high. And the strength of the resistance in Ukraine and the spirits of his presidents are absolutely exemplar. Another point that I wanted to mention is that we have also in Europe to take care with the disinformation and the manipulation of information by Russians. This is also part of the strategy. Maybe the first element is that Putin was saying that there was a genocide in Donbass,
which is absolutely false. I mean, there is, yes, 14,000 victims in Donbass, but since the beginning of the invasion of Crimea in 2014, and this is the result of the fights that took place in Donbass. The second fake news that Moscow is trying to spread is that Ukraine has mass destruction weapons. As was mentioning Mark before, the Memorandum of Budapest in 1994 organized the denuclearization of Ukraine. So this is also a false affirmation. And the last one, which I can see has some echo even in the best press, is that NATO is the aggressor. And then I think that we have to remember that the basis of the European security architecture have been defined in 1975 at the Conference of Helsinki with the then USSR, which Russia is the continuum in the international order. And this principle rejects very clearly the idea of an aggression of a state against another state. And so these basic principles, the pillars of European security in Europe, have not been endangered in the last years by NATO. I mean, who has invaded Crimea 8 years ago? Was invaded Ukraine this year. So I think we have to be very clear on who is the cause of the aggression in this situation. Basically, I think I will stop that to give the floor to the discussion and maybe to questions and answer. The last words maybe is that I would like to repeat also what my German colleague has said, is that we are not at war with Russia. Europe is not at war with Russia. It's a war between Russia and Belarus against Ukraine, who has been aggressed. And we do not wish to be at war with Russia. But we are strong partners with Ukraine, and we will provide Ukraine with all the support we are able to. And that will be all for now. Thank you very much. Muito obrigada, ministro Olivier. Como, enfim, eu vou me utilizar aqui de uma regra já inventada, que foi passar a palavra para o Mark, já que ele foi o primeiro a se pronunciar, e depois a gente vai rodando de um modo mais aberto aqui, se possível. Mark, palavra com você. Sim, muito obrigado, né? Somente porque o Demetrio tinha algumas observações muito interessantes, muito boas, e que talvez possa comentar muito brevemente. Uma das perguntas era, com a queda do muro do Berlim, por que a OTAN não foi dissolvida, né? Porque não tinha a dissolução da OTAN, porque tinha a dissolução do Pacto de Varsóvia. É só que quando tinha a reunificação da Alemanha, em 1990, ninguém queria a dissolução da OTAN, né? Nem a Alemanha, né? É que queria uma Alemanha reunificada dentro da OTAN, nem os aliados ocidentais, evidentemente, mas também não a União Soviética. A União Soviética também dava luz verde à reunificação, a uma Alemanha reunificada dentro da OTAN, né? Isso o Gorbachev deu luz verde, porque eles achavam também que seria melhor para a segurança da Europa, da União Soviética, se a Alemanha reunificada fosse membro da OTAN. Segundo, a expansão da OTAN. Não sei se foi uma expansão da OTAN, foi mais um desejo dos países do leste da Europa fazerem parte da OTAN, porque eles tinham, durante 40 anos, foram membros forçados, né, do Pacto de Varsóvia. Tinha intervenções soviéticas em muitos países, né, na Polônia várias vezes, na Alemanha do Leste, na Tchecoslováquia, na Hungria, né? Então, todos esses países tinham um grande desejo
de fazer parte de uma aliança defensiva, que era basicamente a OTAN, não era uma aliança ofensiva, uma aliança defensiva, né? E era mais um pedido, né, dos países da Europa Central e Oriental fazerem parte da OTAN, né? E Olivier já mencionou, em 1997, acho que tinha um ato institucional entre a Rússia e a OTAN, né, para fazer uma parceria entre a Rússia e a OTAN. Foi criado o Conselho Rússia-OTAN, né? E a Rússia não protestou muito, né, contra o ingresso de novos membros, né? E aquele conselho funcionou bastante bem durante um tempo. E eu lembro, eu estava lá em Bruxelas nos anos 2000, 2003 a 2006, e nas deliberações do Conselho Atlântico, né, que é o órgão mais importante da OTAN, você falava muito da Rússia, né? A questões, naquela época, eram o Afeganistão, os Balcãs, né? O que se chamava out of area, né? Era a estabilização, né, de regiões, né, vizinhos, né, ou vizinhos um pouco mais lontanos, né, vizinhos dos Balcãs, um pouco mais lontano o Afeganistão, mas a Rússia não era considerada como inimigo, como adversário, essas coisas, né? Então, acho que era mais como dizer, um medo do governo russo, também uma paranoia do governo russo que a OTAN queria mudar, queria invadir, de um certo modo, a Rússia. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Obrigado. Demétrio, gostaria de reagir? Ou doutor Ronaldo? Eu acho que, com relação a essa questão da OTAN, eu acho que a gente tem que observar também que a entrada desses países foi uma decisão soberana desses países. Eles é que decidiram entrar na OTAN. Não foi a OTAN que foi lá solicitar que eles entrassem para a aliança, né? Então, eu acho que, ao observar essas questões, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como o conselheiro da Embaixada Alemã mencionou, eu acho que foi um desejo de ter uma proteção contra uma possível agressão da Rússia. Eles sofreram tanto na mão da Rússia que tinham o desejo de ter esse cobertor de segurança do lado deles. Muito rapidamente, toda essa questão da expansão da OTAN é bastante complexa. Então, para mostrar a complexidade dela em poucas palavras, quando da reunificação alemã, Mikhail Gorbachev recebe uma promessa, ou várias promessas, de dirigentes de Helmut Kohl, da Alemanha, mas também do Reino Unido e dos Estados Unidos, promessas verbais, nunca vertidas em tratado, de que a OTAN não se moveria nenhum milímetro para o leste, exceto com a incorporação da antiga Alemanha Oriental, que se reunificava com a Alemanha Ocidental. Durante muitos anos, não se imaginou a expansão da OTAN. A expansão da OTAN passou a ser imaginada principalmente depois das guerras que destruíram a Iugoslávia e, em grande parte, como o Mark ressaltou, por pressão dos países da Europa Central e Oriental que queriam fazer parte da OTAN. Entretanto, a Rússia aceita a expansão da OTAN a partir do Tratado de 1997 de cooperação entre a OTAN e a Rússia, mas a Rússia que aceita a expansão da OTAN é a Rússia de um governo de Boris Yeltsin já muito enfraquecido internamente e que externamente tinha poucas condições para se opor à expansão da OTAN em 1997. A expansão da OTAN começa em 1999
E esse tema, o tema da expansão da OTAN, é explorado pela elite dirigente russa, que se organiza ao redor de Vladimir Putin como um pretexto para mostrar uma Rússia cercada, uma Rússia isolada, uma Rússia ameaçada pelo Ocidente. Aqui é importante dizer, claro, a OTAN, nos seus estatutos, na sua carta, se define como uma aliança defensiva. Mas o que importa, de fato, em política internacional, não é o que é, mas o que parece ser. E, do ponto de vista da percepção da elite dirigente russa que se organiza em torno de Vladimir Putin, a expansão da OTAN parece ser, ou poderia ser apresentada como um cerco da Rússia. O que eu procurei mostrar é que o Ocidente não praticou nenhuma política de fortalecimento da OTAN, houve uma expansão política da OTAN e uma retração militar da OTAN nesse período, e muito menos uma política claramente definida em relação à Rússia nacionalista e revanchista que surge em 2000 com Vladimir Putin. Em particular, a Alemanha procura fazer a parceria econômica e política com essa Rússia revanchista, putinista e agressiva que aparece a partir de 2000. Foi essa a minha tentativa de colocar as coisas. Eu terminaria fazendo uma pergunta para Marc e para Olivier, que seria a seguinte. O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, dá sinais muito claros de que a Ucrânia, em nome de um cessar-fogo, da paz, estaria disposta a abrir mão da sua ambição constitucional de pertencer à OTAN. E, ao mesmo tempo, Zelensky pede explicitamente a adesão da Ucrânia à União Europeia. O Parlamento Europeu recebe efusivamente esse pedido de Zelensky, mas a interrogação fica: qual é a possibilidade da Ucrânia se integrar à União Europeia, de ser aceita como candidata à União Europeia? Porque, do ponto de vista ucraniano, a renúncia à OTAN teria que ser contrabalançada com pelo menos um passo na direção da entrada na União Europeia. Marc ou Olivier, gostariam de reagir? Yeah, maybe I can answer to that. Just first, I would like to come back on this story you mentioned, the article you mentioned of in Folia di San Paolo about the military expenditure in the members, the countries of NATO, and which would have gone really low. Do you know what was the military expenditure in Russia in 2021? That was around 60 billion euros. Do you know what was the military expenditure in France or Germany in 2021? It was also around 60 billion euros. That is, our only two countries present here already spent the double in military expenditure than Russia did. So this theory about NATO enlarging but weakening, I can't buy it. I mean, I think that's not a very precise analysis of the dynamics in NATO. Now, to come back to your direct question, I'm not sure that there is a contradiction between renouncing definitively or temporarily to be part of a defensive alliance, that would be NATO, and at the same time wanting to integrate the European Union. Just to remember, we have various members of the EU who are not members of NATO, especially Sweden and Finland, for example.
So there is not necessarily a contradiction between these two international positions, and I guess that gives space to negotiation. And regarding the Ukraine asking the EU to integrate, the EU, I think that the last European Council, the European culture and the ownership of Ukraine was remembered by the head of states and governments, and then we will see what can be the process of integration into the EU, because of course the EU head of states, nor the EU Parliament can answer so quickly to a country asking for integration in the EU. This is a very long and very complicated process, and right now I think that the urgency is absolutely to get a ceasefire and to stop the Russian army to bomb and to shell Ukraine cities, and then to have a strong negotiation to come back to peace. Mark, por favor. Não, é exatamente a mesma posição, exatamente, totalmente 100% a mesma posição. Eu gostaria de reagir rapidamente, porque imediatamente a manifestação do parlamento, a Ursula von der Leyen deixou bem claro que a Ucrânia poderia vir a ser candidato, porque, como eu falei lá no começo, né, sendo um membro da parceria oriental, a Ucrânia não estava na lista dos possíveis candidatos. A mudança, eu acho que traz, a mudança que a gente vê também nessa guerra é o reconhecimento da Ucrânia poder vir a ser um candidato. Mas a Ursula falou bem claro, né, a presidente da Comissão Europeia, ela disse, primeiro temos que acabar com o conflito, né, porque os critérios de Copenhague, que são os critérios de entrada, né, da União, dentre eles depende uma certa estabilização da democracia, né, das instituições, do rule of law, respeito a direitos humanos, economia de mercado. Então, os critérios de entrada da União têm que ser cumpridos de todo modo. Então, eu queria só reagir por esse lado. Então, eu penso que a União Europeia está tendo mais uma relação diplomática com Zelensky no seu ímpeto, né, dessa busca do apoio, no sentido de reconhecer para o futuro, né, mas no momento eu assim, não consigo ver essa possibilidade, né, de ser atendido. Eu peço desculpas aqui, mas pelo avançar da hora, eu gostaria de passar pelo menos uma ou duas perguntas do nosso público e o Dr. Ronaldo ter aqui um momento. Você vê como esse debate é intenso, como é importante. Nós esperamos poder ter um outro evento ainda sobre a Ucrânia, mas sobre a situação da Ucrânia, mas eu vou tentar buscar aqui pelo menos uma ou duas perguntas do público, se vocês puderem. Vamos lá. Faz sentido pensar numa aliança de segurança europeia fora da OTAN? É possível que a guerra tenha convencido os países da União Europeia que precisam ampliar seus esforços no âmbito da defesa dentro do bloco? Na verdade, o Olivier já tinha mencionado do Conselho de Versalhes, a respeito do Conselho de Versalhes, né, sobre o aumento de financiamento, aumento do orçamento no financiamento, no investimento militar. Mas seria interessante a gente falar um pouco mais sobre isso. Essa é uma das perguntas. Deixa eu botar uma outra que a gente possa emendar com essa. Do Vitor Ventura. Como a guerra na Ucrânia pode impactar na busca por autonomia estratégica da União Europeia, particularmente considerando-se os casos da França e da Alemanha, como esses países estariam envolvidos nessa busca por autonomia? Seria possível a gente dar uma palavrinha rápida aqui sobre essas duas questões? Marc, tu want to begin? Tu veux commencer? Ok, vou começar brevemente, né? Então, a primeira questão, se eu entendi bem, é que
uma aliança fora da OTAN, né? Uma aliança de segurança fora da OTAN. Acho que os eventos, né, agora, a agressão russa fortaleceu muito a OTAN, né? Então, mesmo países, né, que estão neutros, como Suécia, Finlândia, agora tem um debate muito mais intenso, que eles, um dia, talvez, queiram fazer parte da OTAN. Então, eu acho que a OTAN é realmente agora já era uma aliança vital para a segurança da Europa, mas agora também na percepção pública aumentou também esse papel fundamental da OTAN. Então, isso é um fato, né? Então, uma aliança de segurança europeia fora da OTAN, bom, exatamente tem dentro da Europa, né, a gente tem claro, uma política de externa e de segurança comum, mas fazendo parte da OTAN. Então, não é uma coisa que é totalmente dissociada da OTAN, né? E, sim, acho que talvez o Olivier quer intervenir também. Yes, no, I totally agree with you, Mark. Just maybe to answer the second question, the European Union is currently working on what they call the strategic compass, and this strategic compass should be normally adopted, I think, at the end of March, maybe in April. And it gives the European Union, well, the name says it, a compass to enhance its strategic autonomy in the world we are in now. So this is not contradictory with being members of NATO, but what is really interesting is to see that European Union members are working since a long time now on this strategic autonomy, and the recent announcement that EU countries will increase their military expenditure, which is not easy because let's remember that we're still in the world of post-COVID, we're still in the world of climate change, we're still in the world of social tensions. So we're still in a world where there is also over demands than the war in Ukraine. But still, the fact that the EU member says we are going to spend more money in military expenditure is very interesting, and it's a proof of this search for autonomy in the next years. So now we have to see, and I think that will be the object of the next special European Council, how we will organize and spend this money, because that's not just to put money on the table to buy weapons or I don't know what, but to gain a defense industry and to reinforce our strategic autonomy. But I would like also to support what Mark has said. This is a bit of a paradox, because finally, with this war in Ukraine, Russia has strengthened and NATO and the EU and the strategic ambition of the EU, and we have gained in I think 3 weeks what we were looking for during many years. So this is saiu tirou pela culata, I think you said in Brazil, and this is one of the first effects of this aggression. Thank you. Muito obrigada. Nosso tempo urge, porque o tema realmente não tem fim, né? Se algum dos convidados quiser tomar 1 minuto de palavras finais, ou pelo menos para rodarmos aqui, passarmos para o Dr. Ronaldo. O tempo passou muito rápido, não sou boa administradora do tempo, mas temos alguma flexibilidade. Então, deixo aqui livre para que vocês queiram falar, no máximo, por favor, 1 minuto, e agradeço enormemente, tenho certeza que não vai faltar outra oportunidade para encontrá-los novamente.
Demétrio. Bem, em um minuto, o que eu diria é que existem uma série de perguntas sem respostas, né? Eu assinalaria qual será o nível de aumento de gastos militares no orçamento de defesa dos países europeus que fazem parte da OTAN. Porque se a gente tomar a ferro e fogo a lógica do que disse o Olivier, não seria preciso haver aumento dos gastos de defesa, mas, ao mesmo tempo, os países europeus da OTAN estão se comprometendo, inclusive com números, a multiplicar talvez por 2 os seus gastos com a defesa. A segunda pergunta que fica ainda sem resposta é qual é a chance da Ucrânia, de fato, ter um fast track na direção da União Europeia, né? Porque os procedimentos normais eles tendem a ser atropelados em épocas completamente anormais. A terceira pergunta que fica é em quanto tempo a Alemanha se desligará da dependência do gás russo? E uma pergunta associada a essa: se não será o gás russo, qual será o combustível de transição verde da Alemanha, na medida em que a Alemanha decidiu, ao contrário da França, que a energia nuclear não serviria como transição verde, e escolheu, no lugar da energia nuclear, o gás russo. Existe a possibilidade da Alemanha rever a sua posição em relação ao nuclear? Sobra ainda uma última pergunta: até quando vão as sanções que foram impostas à Rússia? Será esse um processo de longo prazo? Pelo menos o núcleo principal das sanções permanecerá a longo prazo, independente do acordo na Ucrânia? Ou nós veremos a retirada da maior parte das sanções no curto prazo? São perguntas que eu não tenho resposta. Muito obrigada, Demétrio. Infelizmente, também não responderemos hoje, mas vamos passar aqui para o Mark. Muito obrigada. Muito obrigado, Demétrio. Acho que são excelentes questões, e isso requer provavelmente um novo debate, né? Porque a gente não vai solucionar essa questão agora em 2 minutos. Mas acho, uma vez mais, muito obrigado a SEBRI, né, a toda a equipe e a Konrad Adenauer Fundação de organizar esse debate, que foi um debate para mim muito importante, muito interessante, e esperamos que vamos poder ter essa possibilidade de debater também essas questões que o Demétrio mencionou. Muito obrigado. Muito obrigada, Mark. Olivier. Yeah, just a few words, because yes, as was saying Mark, we will need a few more debates on this topics. I think one aspect really interesting in the last day has been the strong isolation of Russia, and also the strong international reaction against this war. And this is something quite new, I think, quite strong. And I mean, almost 1 century ago, we tried to make war illegal in the League of Nations. We had respected Briand Stresemann for this, and of course it failed. And I think that 1 century after, we are seeing very strong rejection of all the international community. Only 5 countries have supported Russia in the General Assembly of the United Nations. And I think this is a strong topic also for a debate, because Putin has already lost this image. Desculpe, infelizmente, eu acho que houve um problema de conexão. O Olivier estava com problema no início. Bom,
Eu penso que vamos passar a palavra para o Dr. Ronaldo. Ah, o Olivier voltou. Yeah, sorry, I've been cut. So, well, acho que my time has passed. So, muito obrigado and see you next. Muito obrigada, Olivier. Ronaldo, palavras finais com você. Nós temos alguma flexibilidade de alguns minutos, não há problema. Muito obrigado, Ana Paula. Realmente foi um debate extremamente interessante, inteligente, atual. Eu acho que cobrimos muito bem a parte histórica que levou a esse conflito. Talvez a gente não tenha as respostas exatas ou as respostas que algumas pessoas gostariam de ouvir, o que é que realmente motivou a Rússia a invadir a Ucrânia, mas eu acho que foi muito importante a gente dar esse contexto histórico da Europa e a reação da Rússia, como o Demétrio mencionou, a questão da expansão da OTAN, a falta de um plano Marshall para a Rússia, quando a Rússia estava numa situação econômica dilapidada. Enfim, foi, eu acho que, extremamente lúcida a discussão. Agora, é impossível, em 1h30, a gente se aprofundar muito nessas questões, porque essas questões demandam realmente debates muito mais longos. Mas eu acho que abre a porta para a gente fazer outros eventos com relação à guerra na Ucrânia e a modificação que isso trouxe para o mundo. Eu acho que a Europa se modificou. Alguns anos atrás, se falava na questão da União Europeia, se ela se manteria íntegra com a saída da Inglaterra, se isso motivaria outros países a se desligarem. Eu acho que hoje essa guerra trouxe uma unidade europeia que eu não imaginava que pudesse existir. E veio muito rápida. E a reação mundial, eu acho que foi exaltado aqui por vários debatedores, que o mundo todo se uniu a um número muito pequeno de países que ficou do lado da Rússia. Eu acho que isso tira todo o prestígio do Putin. Outro dia nós discutimos se isso leva a uma queda do Putin. Eu, particularmente, acho que é uma questão de tempo. A gente não tem bola de cristal para saber quando isso vai acontecer, mas eu acho que a imposição das sanções e a falta de apoio internacional vai gerar uma situação interna na Rússia que pode levar a uma queda do Putin. Então, essas são questões, o Demétrio levantou aqui uma série de questões que são ótimas para um próximo debate. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer os palestrantes, a disponibilidade dos representantes da França e da Alemanha, dar os parabéns ao Demétrio e à Ana Paula pelas brilhantes apresentações e esperar que a gente tenha um outro encontro tão interessante e tão vivo quanto este. Muito obrigado pela atenção, agradecer aos nossos participantes, a nossa audiência e a parceria com a CAS, que para o SEBRE é, como sempre, muito importante. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.